Irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos passar alguns momentos em oração silenciosa. Depois eu quero pedir a irmã Eloísa que faça uma oração e também vou fazer uma oração ao nosso Deus. Então oremos silenciosamente, dando ações de graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Apesar das lutas e das provas que enfrentamos, ou pessoas próximas de nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus e Ele tem cuidado de nós. O importante é que nós temos experiência com Deus e sabemos disso. Então, curva sua cabeça, faça sua oração de gratidão, de preparo para esse dia, dia do Senhor, para que a gente possa estar com o coração sempre firme em Deus para louvá-lo e glorificá-lo. Oremos silenciosamente, depois a irmã quebra o silêncio, e depois também eu faço uma oração. Oremos. Santo Deus, ainda continuando a tua santa e bendita presença, te glorificamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos em tua casa, que os nossos corações possam se alegrar em ti, Senhor, mesmo alguns de nós, às vezes enfrentamos as nossas lutas internas e externas, sabemos que tu és o nosso Deus, tu tens cuidado de nós. Então, Senhor, tu tens se manifestado para se relacionar conosco e quer ouvir as nossas orações, os nossos louvores, e nós nos somos gratos porque tudo isso nós temos por intermédio de Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua suficiência. Te louvamos, ó Deus, porque estamos em tua casa para juntos te louvar e te bendizer. Abençoe a todos que já aqui se encontram e aqueles que estão vindo, que o Senhor traga na sua santa paz e que possamos nos juntar para aprender a tua palavra e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecidos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 96. Nós estamos no mês de maio, mês que as igrejas comemoram o mês da família, e como é bom nós percebemos que Deus atua poderosamente na vida da família para que ela seja luz, seja sal, seja uma bênção para as nações. Vamos fazer a leitura alternada desse salmo. Tributo à glória e à majestade de Deus. E nesse salmo as famílias são convidadas a louvar, glorificar o nome do Senhor.
Leamos a palavra do Senhor. Salmo 96 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito livre do seu amado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória à majestade, grande dele, força e formosura no seu santuário. Vamos todos juntos, essa parte. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, edificou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, muda o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos ter um momento de louvor. Hoje o nosso enfoque vai ser dentro da perspectiva missionária relacionada ao lar. E esse salmo ele chama a igreja para proclamar o Senhor. E toda a natureza também ela se alegra, ela glorifica a Deus. Que maravilha, né? Então vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, amém? Amém. Vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para louvar com melhor o nosso Deus. E a música que nós vamos cantar é o Salmo 96, que acabamos de ler. Cantar assim.
sentados, mas com reverência à palavra do Senhor, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja, provavelmente muitos pastores, talvez por aqui tenham passado, tenham pregado nesse texto, mas eu quero ver esse texto numa perspectiva de missões, e os irmãos vão entender muito claramente o porquê dessa perspectiva. E eu não sei se você já viu esse enfoque que eu vou dar no sentido da história de Cornélio. Então, vamos mais uma vez, mesmo sentados, fazer a leitura alternada, Atos capítulo 10. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. E depois nós vamos ler do verso 32 ao verso 36, tá certo? Sempre leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e onde morava Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, desde fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o pintor, cuja residência está na sua área. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Agora o 32 ao 36. 32, eu vou ler e os irmãos continuam. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Voltando, Senhora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Amém. Santo Deus, nós pedimos que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Ilumina, Senhor, as nossas mentes e aguça, Senhor, o desejo de cada um de nós por missões. E nesse mês, Senhor, da família, mês de maio, que possamos ver, Senhor, o quanto o Senhor nos reveste com o Teu poder, com a Tua graça, para fazermos a Tua obra de missões. Nós estamos diante de um lar, o lar de Cornélio, toda a sua família, que apesar de serem pessoas religiosas, elas precisavam do Senhor, precisavam da Tua salvação, e foi o Teu servo até lá, para pregar o Evangelho e testemunhar a grandeza do Senhor, e disse que esse Evangelho é pregado a todas as nações, e aqueles que creem, eles serão, ó Pai, batizados, serão alcançados por Ti. Graças te damos por tudo, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, e fala, Senhor, aos nossos corações. É a Tua igreja, é o Teu povo, Senhor, que precisamos ouvir
a Tua voz, precisamos ouvir a Tua palavra, para sairmos, Senhor, de todo o comodismo, para sair de tudo contrário à Tua vontade, para fazer, Senhor, o que Tu queres, para anunciar e proclamar a Tua palavra, que é a verdade, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra, Senhor, que nela nós encontramos vida, vida eterna, a Tua palavra, Senhor, que encontramos guarida para todo e qualquer momento da nossa vida. Te louvamos, ó Deus, porque somos o Teu povo, somos a Tua igreja, a Tua nação santa, o Teu sacerdócio real. Desperta em nós, Senhor, na geração de agora, para que ela possa ver a riqueza e a grandeza que recebeu do Senhor para fazer a obra que só ela pode fazer. É em nome de Jesus que nós te louvamos, te engrandecemos por essa palavra bendita, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos nós concordamos que o lar de Cornélio precisava de salvação. Há muitos lares também nos nossos dias precisando de salvação. Então, o tema que eu escolhi hoje é o lar de Cornélio, entre aspas, nosso campo missionário. Existem muitos lares como os lares de Cornélio, e nós precisamos entender que a palavra do Senhor é levada por nós, e é nós que somos os instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho. Então, o campo missionário da igreja, em uma dessas vertentes, é o exemplo da casa de Cornélio. A palavra do Senhor nos mostra que Cornélio era um centurião. Ele era uma pessoa respeitada, ele era uma pessoa que estava dentro de uma parte social muito elevada, né? Os soldados, aqueles que tinham patentes, então dessa cor chamada italiana. E esse centurião era um homem piedoso, era um homem que é interessante nós percebermos que tanto esse texto aqui, mostrando a piedade desse homem, ele precisava de salvação. Mas também nós encontramos um outro grande homem, que é Apolo. Apolo era um grande orador, usado por Deus dentro dessa primeira dispensação. Nós precisamos entender que Atos dos Apóstolos, quando logo ali no finalzinho dos evangelhos, quando narram a ascensão de Jesus, e Jesus disse: vocês precisam esperar em Jerusalém, porque vai descer o poder, o Espírito Santo ia descer sobre a igreja. E essa igreja, lá agora no início de Atos dos Apóstolos, ela recebe o poder do Espírito Santo. Muitas coisas extraordinárias vão estar acontecendo, as profecias de Deus vão estar se cumprindo. Mas é interessante que a igreja ela vai avançando, como diz Atos capítulo 2, né? Que a igreja na comunhão do pão, no partia, ouvindo a mensagem dos apóstolos, e dia a dia o Senhor acrescentava a igreja. Então a igreja fazia a sua parte e Deus ia convertendo, porque é Ele que converte. Mas é interessante, irmãos, quando a gente vê o texto de Cornélio, que era um homem santo, um homem piedoso, um homem que tinha uma consagração excelente diante de Deus, mas era um homem que no seu lar precisava de Jesus. Porque por mais religioso que fosse os judeus, né, e ele não era um judeu, ele era um goi, ou seja, era um gentio, e ainda nós estamos nessa luta, e Paulo vai travar essa luta com os judaizantes, porque eles queriam o tempo todo que a igreja, nova igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tivesse o mesmo comportamento da igreja, o povo de Israel, no passado. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo até lá em Gálatas, depois de ter evangelizado eles: se alguém disser alguma coisa contrária ao que ele pregou, que seja anátema, seja maldito. E nós vamos ver depois, em Atos dos Apóstolos, quando ainda Apolo não tinha recebido o Espírito, e em um momento ímpar ele vai receber o Espírito. Paulo está ali junto com aquele grupo de pessoas, e ele vai experimentar o poder do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que sela, é aquele que diz para nós que nós precisamos nos arrepender, que nos convence ao arrependimento. O Espírito Santo é aquele que Jesus disse que iria, mas deixaria o Consolador. Ele é o Paráclito, aquele que dirige as nossas vidas.
Então aqui nós vemos que Cornélio, sendo um homem piedoso, sendo um homem verdadeiro, um homem temente a Deus, veja, o alvo dele era sempre agradar o Senhor. Nos primeiros versículos mostra que ele era um homem que dava esmola, ele era um homem que orava ao Senhor constantemente, e ele tinha também visões espirituais, e ele foi agraciado também dentro da dispensação lá do Velho Testamento, onde os anjos apareciam, e onde os anjos comunicavam a vontade de Deus para o seu povo. Foi assim em alguns lares que os anjos chegaram, como por exemplo no lar dos pais de Sansão, um casal abençoado por Deus, um casal que tinha comunhão um com o outro, que se conversavam um com o outro, e ali o anjo chegou e o anjo anunciou que iria nascer uma criança, e essa criança não podia tomar vinho, essa criança tinha que ser selecionada, porque Deus tinha algo na vida dela, que foi Sansão. Então aqui nós percebemos Cornélio diante de todos os da sua casa, e também diante daqueles que vinham buscar algum tipo de esmola para suprir sua necessidade. Esse homem, ele é um instrumento de Deus, mas ainda era um homem que não conhecia Jesus. Conhecia o que se falava acerca de Deus no Velho Testamento, não tinha ainda toda aquela noção completa, como também em alguns casos, feito o eunuco, que Felipe levou o evangelho para ele. Ele vinha para a casa de Israel, ele tinha lá o pátio dos gentios, onde eles adoravam, mas só que ele não tinha o entendimento de que Jesus era aquele anunciado, o profeta, o Messias anunciado. E aí Felipe evangeliza, perguntando a ele: você entende o que você está lendo? E ele disse: ele está falando dele ou está falando de outra pessoa? E aí foi a oportunidade de Felipe pregar o evangelho. Mas é interessante, irmãos, nós percebemos aqui a sinceridade de Cornélio, o caráter de Cornélio. Ele tinha uma importante colocação, e mesmo diante dessa colocação, ele era um homem piedoso, não se misturava com os demais na sua classe social, que às vezes gostavam de fazer encontros e gostavam de fazer confraternizações. E nós sabemos que não só nas épocas de hoje, mas desde aquelas épocas passadas, existiam muitas coisas contrárias à vontade de Deus, muitas festas e muitos movimentos dos quais Deus não se agradava. O texto foca na piedade de Cornélio, foca no caráter dele, foca numa vida que ele demonstra para a sociedade dia a dia. Não era uma coisa falsa, não era uma coisa mentirosa, não era uma coisa do momento, mas era algo verdadeiro. Irmãos, existem muitos lares, muitas pessoas que também estão assim. São pessoas que são pessoas de caráter, são bons trabalhadores, são pessoas religiosas, são pessoas que nós precisamos entender que é o nosso campo missionário. São pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, porque nesse momento que manda chamar a Pedro vai ter a experiência também, porque Pedro estava com aquele ranço judeu, com relação a achar que Deus não falava para os gentios, mas aí ele vai perceber, né, nessa ida para a casa de Cornélio, obedecendo ali ao chamado de Deus, ouvindo aqueles homens e acreditando naqueles homens, Pedro vai conferir tudo aquilo. E aí Pedro anuncia dizendo que de fato Deus, ele fala para os gentios. E é interessante porque isso não ficou somente aqui, mas lá no capítulo 20, verso 32 a 36, nós vamos encontrar aquele momento onde estavam os presbíteros e os apóstolos lá em Jerusalém, discutindo essa nova entrada dos gentios na videira brava que era Israel, esse enxerto que o Senhor agora está fazendo. E Pedro, ele vai se levantar em meio àquela discussão, dizendo: eu sou testemunha do que Deus fez. Mas não só Pedro, o texto também aqui em Atos 10 diz que outros estavam com Pedro, e eles eram da circuncisão, ou seja, eram pessoas que foram circuncidadas, judeus, né, judeus naturais,
que tinha, como Paulo fala, toda aquela bênção da lei, dos profetas, todo aquele enriquecimento de lições e de graça que Deus tinha dado até então, mas só que Pedro agora está testemunhando, Deus também veio para os gentios, Deus também veio para homens como Cornélio, para famílias como a família de Cornélio. Eu presenciei Deus derramando o seu Espírito. Então veja que na experiência de Pedro também precisa ser a nossa experiência. Mas só vamos poder ter essa experiência se nós formos obedientes à palavra do Senhor. Se nós percebermos que somos chamados para fazer a obra do Senhor. Veja o que acontece aqui com Cornélio, é que ele, mesmo sendo uma pessoa religiosa, uma pessoa temente a Deus, mas a gente sabe que só ser temente a Deus, só ser religioso não salva. Um outro fato que é importante aqui nesse texto é que mesmo o anjo vindo e falando conosco, também isso não é garantia de salvação. Um outro aspecto aqui que para mim é muito importante na relação de missões, por isso que o lar de Cornélio é nosso campo missionário, é que o anjo do Senhor veio e falou para Cornélio, mas o anjo do Senhor não pregou o evangelho para Cornélio. Mas vocês lembram que os anjos, eles anelaram pregar o evangelho, mas a quem foi dada a tarefa de pregar o evangelho? A nós, a igreja, a nós, homens pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A todos nós, quando nós falamos homem, não é só no sentido masculino, no sentido que a gente fala formal, mas tanto ao homem como à mulher, Deus deu a graça de pregar o evangelho, de anunciar a grandeza de Deus. E veja que em Atos dos Apóstolos são várias famílias que partiam o pão de casa em casa, que convidavam outras famílias, que pregavam o evangelho. Mas em Atos dos Apóstolos acontece algo que é bem particular, até às vezes nos dias atuais. É que a igreja, depois de ter feito toda aquela obra, e muitos foram convertidos, e viram manifestações poderosas do poder de Deus, da graça do Senhor, então parecia que a igreja não deveria avançar mais. E foi aí quando o próprio Deus faz com que aconteça a dispersão. A igreja passa a ser perseguida e ela passa a sair para vários lugares, e para onde a igreja ia, Deus iria acompanhando a igreja, e a igreja pregando o evangelho. E essa igreja cresceu e cresceu até chegar a nós hoje aqui. E a pergunta que não quer calar é: qual o nosso compromisso com a evangelização, com a missão? Irmãos, é muito importante nós percebermos isso, porque mesmo diante da nossa natureza pequena, mas Deus nos faz grande para a glória dele. Veja, Pedro, na própria história, desde o começo, quanto Pedro errou, quanto Pedro tinha alguns impulsos, mas Pedro foi trabalhado por Deus para fazer a obra de Deus, como cada um de nós. Então é necessário evangelizarmos, é necessário, irmãos, termos algumas formas de poder evangelizar, trazer o evangelho do Senhor às famílias, como famílias de Cornélio. Hoje pela manhã eu trouxe Os Amigos de Jesus. Essa revistinha é uma revistinha para criança, mas o segredo dela, diz o autor aqui logo no início, é que é para que o papai, a mamãe, o vovô, a vovó leia para a criança, para poder aguçar a criança e incentivar a criança no caminho do Senhor. Então, quando você tem alguma criança próxima de você, que você leva para o pai, ou para a mãe, para o avô, para alguém, dá para que ele leia, você precisa dessa informação. Você precisa também orar pela pessoa. Orar, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós sabemos, irmãos, que o inimigo, ele tenta a todo momento. E aí nós precisamos entender que somos nós, não é os anjos que vão descer para pregar o evangelho. Não é a nossa vida piedosa apenas. Eu posso ser salvo e ser o mais piedoso, mas eu sou chamado para pregar o evangelho. E eu preciso pregar o evangelho a partir do meu lar, a partir da minha família. Veja aquele homem demoniado que ninguém poderia detê-lo, as cadeias da época dele não podiam detê-lo, mas quando Jesus chegou lá,
Jesus libertou aquele homem. E aquele homem queria seguir a Jesus. E Jesus disse para que ele ficasse. Ele ficando, ele ia ser agora um evangelista. Por quê? Porque a própria natureza, a mudança na vida dele, as pessoas olhavam para ele e diziam: olha, aquele homem era desse jeito, mas agora esse homem é assim. Quando aquele Messias, aquele prometido, veio aqui e pregou o Evangelho. Então, irmãos, tem um outro livrinho chamado o Livro de Marcos. Não é somente pegar e entregar o livro apenas, mas quando nós evangelizamos, nós primeiro temos que orar, pedir a Deus: Senhor, salva essa vida. Devemos ter interesse. Senhor, será que esse é um eleito teu que precisa ouvir a tua palavra? Porque mesmo os eleitos, eles precisam ouvir a palavra. Eles precisam ouvir a palavra da salvação. E aí Cornélio, veja que no seu lar, ele tinha tudo que muitas pessoas nos dias de hoje poderiam dizer assim: esse homem não precisa que alguém pregue o Evangelho. Veja, ele está ali com um livro evangélico, ele está ali com uma família fazendo os seus cultos, fazendo suas orações. Ele está ali sendo um homem caridoso, bondoso, ajudando as pessoas. Ele está ali dando uma cesta básica, ele está ali ajudando em algum sentido. Ele está fazendo algo. Então todos poderiam olhar e dizer assim: esse aí não é o nosso campo missionário. Mas é um engano, porque nada dessas coisas salva. Nada dessas coisas traz a salvação. Elas são boas. Deus quer que o homem seja assim, seja piedoso, que o homem possa ser com o seu próximo, ter uma relação melhor que ele possa ter, mas a salvação ela vem do Senhor. Então, irmãos, o que ou quem não podia salvar Cornélio? Nem o anjo poderia salvar Cornélio, nem suas esmolas poderia salvar Cornélio, nem as suas revelações que ele tinha, as suas visões espirituais poderiam salvar Cornélio, mas somente poderia salvar Cornélio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma outra coisa ainda, nem Pedro mesmo poderia salvar Cornélio, porque Pedro foi chamado para anunciar o Evangelho, dessa relação que ele teve com o Messias. Então Pedro teve relação com o Messias, sabia quem era Cristo, mas Pedro, como muitos hoje que buscam colocar sua fé em algum santo, ou colocar sua fé em alguma coisa fora de Deus, jamais terá uma salvação. Então Pedro mostra claramente que é Cristo que faz a salvação. Veja, do verso 40, ele diz assim: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Então fala da ressurreição e fala que o Senhor agora ele é manifesto. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ressurgir dentre os mortos. Eu e você, nós continuamos comendo e bebendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que somos como Pedro, chamados para pregar o Evangelho, não só viver o Evangelho. Então existem muitos lares que são lares como os lares de Cornélio, que precisam de salvação. Você olhar com o seu olhar humano, natural, você vai dizer: que bênção essa família. De fato é uma bênção, mas falta ainda a maior bênção, que é a salvação em Cristo, que nos dá o direito de em Cristo termos a vida eterna. Somente Ele. Então, irmãos, quais são as famílias que estão próximas de nós, ou quais as famílias que estão distantes que nós possamos fazer algo? Veja, hoje nós temos uma rede de tecnologia enorme, mas aí esquecemos da palavra de Deus que nos mostra essas ações que são ações do Espírito Santo em nós, para pregarmos aquilo que não volta vazio, que cumpre o propósito que é a palavra do Senhor. E com certeza, irmãos, vidas serão convertidas. Então, neste mês de maio, mês da família, nós precisamos despertar
que além das nossas famílias evangélicas, famílias protestantes, famílias de líderes, famílias de irmãos da igreja, todos nós somos chamados para aprender o Evangelho e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós já estamos com a presença do nosso irmão Reverendo Luiz, sua esposa. Nós vamos concluir e dizendo para a igreja: não deixe para outros o que Deus deu para você. Não deixe. Tinha uma mulher lá no sertão, eu não sei se foi o pastor Edgési que contou essa história, mas um desses pastores mais antigos, pastores que acompanhavam, ou pastores que relatavam as histórias dos missionários americanos, que sempre vinham para aquele lado da região de Garanhuns, ali para cima, foi muito bem evangelizada aquela região. E aí tinha uma senhora que ela era uma evangelizadora. Todas as pessoas da cidade, era uma cidade pequena, conhecia a palavra de Deus porque ela ia, ela visitava, ela pregava o Evangelho. E nessa cidade sempre tinha aquele médico, que era um médico, um cirurgião geral, ou um clínico geral, para resolver os problemas de saúde da população. E aí aquele médico já estava evangelizado, já estava convertido, mas aí se aposentou e chegou um outro médico. E aquela mulher foi lá, pegou uma Bíblia, ela comprou uma Bíblia linda e foi lá, marcou uma consulta. E nessa consulta ela disse: olha, graças a Deus eu estou bem, a minha saúde está boa, eu vim aqui para falar de Jesus para você, vim aqui para lhe presentear com essa Bíblia. E aí ela pregou o Evangelho para aquele médico. Irmãos, nós vivemos muitas vezes, nós nem percebemos que as pessoas que estão próximas de nós, em tudo que acontece, Deus te dá graças. Se estiver chovendo, Deus te dá graça para evangelizar, se alguém estiver próximo de você, porque Deus é quem manda as chuvas. Se estiver fazendo sol do mesmo jeito, você pode pregar o Evangelho, é Deus que manda o sol. Então não há nada nesse mundo que não nos faça lembrar de Deus. Tudo nos faz lembrar de Deus, do propósito de Deus e daquilo que Deus quer de nós, pregarmos o Evangelho. Foi isso que ele falou para Abraão, foi isso que ele falou para o povo de Israel. Precisava levar a luz para as nações. Veja o salmo que nós lemos, o salmo 96, o salmo onde as famílias vão proclamar a glória do Senhor. Que a sua família, que a minha família, ou que cada um de nós sejamos um evangelizador, sejamos aquele que vê os lares como os lares do Cornélio, mas vê não apenas com um olhar humano, mas com um olhar espiritual. Apesar de tudo aquilo, eles precisavam de Jesus. Então lembre-se disso. Apesar de muitas coisas que você vê com seus vizinhos, está prosperando, é uma pessoa boa, só precisaria deixar de fumar para ser crente, às vezes tem essas expressões. Lembre-se, olhe para aquela pessoa, peça com sinceridade, Deus ouve, e se Deus tiver proposta de salvação, Ele fará a obra. Agora, não fará a obra como a gente acha que faz, logo assim, imediato. Às vezes faz, mas às vezes demora muito. Teve um jovem que, ao se despedir de um amigo que viajou, ele passou muitos anos orando por ele. Quando ele tinha 62 anos, ele encontrou aquele jovem. Eu acho que esse encontro foi até proporcionado por Deus, porque quando ele encontrou aquele jovem, partiu para pregar o Evangelho, depois de ter abraçado, ter cumprimentado, perguntado como era que ele estava, e ele foi pregar o Evangelho, e ele disse: olha, logo quando eu saí, que meus pais viajaram, nós fomos convertidos, e nós fazemos parte de tal igreja. E aquele homem ficou feliz, porque ele passou muitos anos orando pela conversão do seu amigo. Precisamos levar mais a sério as coisas de Deus. Precisamos levar mais a sério a nossa vocação. Precisamos entender, irmãos, que mesmo os anjos não puderam pregar o Evangelho, mas eu e você podemos. E eu e você somos vocacionados e habilitados. E Deus disse: é você que tem que pregar o Evangelho. Então que essa palavra possa refletir bastante em nosso coração e nós possamos pregar o Evangelho. Aqui na frente, além das Bíblias que a igreja já possui para evangelização, nós vamos deixar esse livrinho. Você pode pegar quantos você precisar aqui, certo? Está aqui 2 caixas aqui na frente, você fica à vontade para pegar. E também o Evangelho de Marcos. Pega a quantidade que puder pegar, que você queira evangelizar. Planeje, pense, busque ao Senhor e tenha certeza que Deus, Ele continua salvando vidas.
Deus continua operando graças. Agora é necessário crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Como deixaremos tudo? Como deixaremos tudo? Somos tão atarefados, parece que já não tem mais o livro de Eclesiastes, que tem tempo para tudo, né? Inclusive tempo para fazer a obra do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o nome do Senhor com o hino que está impresso em nosso boletim, Amor no Lar. Que esse lar receba o amor de Deus, no sentido da salvação em Cristo, porque aí, com certeza, todos os lares passam pelos seus altos e baixos, pelas suas lutas, mas se houver amor, tudo é superado com a graça do Senhor. Temos, pois, depois fazemos a oração e apertamos a bênção dos apóstolos. Então vamos lá, é o hino de número 395, Amor no Lar. Muito feliz nos corres dias. Cantemos. Em nome dos lábios. Nesse momento, os irmãos poderão trazer seus dias de ofertas até o gasofilácio. Cantemos. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se vai nossa dor. São benditas ações, alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pesados juntados, se juntados de ramos em flor, surgem bênção de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se fruímos do nosso labor. Se contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes, seus filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras ensinam, confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Que no nosso lar possa reinar esse doce amor, com esse compromisso de nós fazermos a obra do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, por tudo que até aqui fizemos, pelos louvores, pelas orações, por todo esse culto matinal. Que o Senhor esteja nos dando a tua bênção, a tua paz, a tua proteção, despertando a nossa vocação para podermos evangelizar muitos lares, Senhor, que precisam do Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos te pedir por o ofertório, que o Senhor abençoe todos aqueles que ofertaram, dizimaram, que o Senhor continue abençoando, dando prosperidade, e também aqueles, ó Pai, que não puderam, dando emprego, dando condições para fazerem isso, para a tua honra e para a tua glória. Também, Senhor, abençoa o nosso pastor Edivaldo Freitas, sua família, seu gosto de férias, dá a tua bênção, tua paz, tua proteção, fortalece, Senhor, e cura, Senhor, de todo mal, opera na vida do teu servo, da sua família, nós te pedimos em nome de Jesus. Te louvamos também pela presença do pastor Luiz Oliveira, que está aqui conosco, que é secretário de evangelização do presbitério, que vai trazer o estudo nessa manhã para a igreja. Que o Senhor opere graça, sabedoria na vida do teu servo, e
que nós possamos aprender de Ti, para fazer a Tua obra santa e poderosa, que foi conferida a nós, a Tua igreja, o Teu povo, eleito, comprado, remido pelo Teu santo poder. Obrigado por tudo, Senhor. Nos dá a Tua bênção e a Tua paz, e abençoa os nossos lares, para que haja o amor, para que haja, Senhor, a devoção por Ti, o desejo de sempre fazer tudo para Te glorificar, Te honrar e proclamar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nós te oramos, agradecidos por tudo. Continua cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebi a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do poder do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.